Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Se você observar esse texto, ele começa com um pois. Ele está conectado ao que vem anteriormente. E como nós vimos semana passada, as palavras do versículo 8 ao 15 desse capítulo 1, elas cumprem 3 propósitos na escrita, na comunicação de Paulo aos cristãos em Roma. Ele, primeiro, gostaria, e com elas, ele retira qualquer suspeita de indiferença e de negligência ministerial, ele sendo apóstolo dos gentios, ainda não tendo ido a Roma, não tendo estado com aqueles irmãos que eram gentios, era uma igreja em território gentílico. Nós vimos também que Paulo, com essas palavras, ele queria vencer a resistência com base nessa possível indiferença. Como é que eles iriam aceitar a sua carta e o seu ensino se eles nem o conheciam? E Paulo, então, está ali tratando com esses irmãos, apresentando-se, mostrando para eles suas credenciais, mostrando para eles a sua preocupação com eles entre todos os outros gentios, como que ele orava constantemente por essa igreja, mesmo não estando presente, não tendo estado com eles, que pessoalmente eles ainda assim mantinha profundo cuidado para com aqueles irmãos, orando por eles, ansiando por um tempo com eles. E essa carta prepara também, essas palavras prepara essas pessoas para a visita futura que ele planeja fazer. Ele diz que tinha procurado já ocasiões para poder estar em Roma com aquelas pessoas, mas que ainda não tinha sido permitido, mas que ele estava pronto, o final do versículo 15 aí, ele está pronto a anunciar o Evangelho ainda em Roma. Então, as palavras anteriores visam cuidar dessas 3 áreas, trabalhar essas 3 áreas ali para com aqueles irmãos. E o versículo 16 e 17 tem como propósito explicar o Evangelho. Versículo 15, ele diz que está pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Mas por que o Evangelho? Qual que é a essencialidade do Evangelho? Por que o Evangelho é central? Por que ele é necessário para toda a humanidade, para a igreja, para aqueles que são discípulos de Jesus Cristo? E ele então vai explicar isso, ainda que no início da carta, nos versículos 16 e 17. Que são, então, versículos que trazem, conforme muitos estudiosos têm colocado, uma espécie de tema da carta, que é apresentar o Evangelho na sua essencialidade. E é isso que ele vai fazer, então, aqui no texto, apresentando 4 proposições nesses 2 versículos, que são proposições explicativas que resumem e demarcam o Evangelho. E nesse resumo, e nesses limites que ele vai então aqui estabelecer para apresentar o Evangelho, nós encontramos aqui então uma explicação do porquê o Evangelho. Ele está pronto a ir a Roma para pregar o Evangelho para eles. Mas por quê? Por que isso é tão importante? Então vamos olhar aí essas 4 proposições explicativas nesses 2 versículos. A primeira, versículo 16, ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Observe que ele está explicando. Estou pronto a ir a Roma, por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. A segunda, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que Paulo não se envergonha do Evangelho? Por que ele está pronto a ir a Roma pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. E no versículo de número 17... ele diz assim também: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Mas por que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação? Aí ele explica de novo.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E aí ele dá mais uma explicação, como está escrito, o justo viverá por fé. Então são 4 proposições explicativas, onde o apóstolo está aqui apresentando à igreja de Roma a centralidade do Evangelho. Por que o Evangelho? Por que quando ele tiver a oportunidade de visitá-los, ele vai pregar e anunciar o Evangelho entre eles? A resposta é: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então vamos olhar mais demoradamente para essas 4 proposições hoje. A primeira, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho. O apóstolo faz essa declaração aqui muito solene, não me envergonho do Evangelho. Nós já definimos na primeira mensagem dessa série em Romanos o conceito de Evangelho. Eu quero recordar aos irmãos, lá atrás eu disse para vocês que o Evangelho, que é uma palavra grega que significa boa notícia, e nas Escrituras ela se refere à mensagem de Deus ao homem pecador, que está de Deus separado, que está sob a sua condenação, mas que tem de Deus uma possibilidade de salvação em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Então o Evangelho é a mensagem que anuncia a salvação pela fé em Cristo, a pecadores perdidos e condenados. Pois bem, por que Paulo então teria vergonha do Evangelho? Por que ele diz assim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, porque eu não me envergonho do Evangelho? Irmão, se na nossa cultura, às vezes, pregar o Evangelho é difícil, é hostil, muito mais ali no primeiro século, nos dias do apóstolo Paulo. Era um desafio tremendo. E eu quero que você perceba algo daquilo que Paulo viveu, olhando para uma figura. Eu quero que vocês vejam aqui, essa figura, ela está no Museu Antiquário do Palatino em Roma, chamada o grafite de Alexamenos, também é conhecida como o grafite blasfemo. E se a gente tirar ali o fundo, né, da caiadura, do reboco da parede, onde isso foi tirado, ali na cidade de Roma, da Roma Antiga, vai ficar assim. Por favor, Débora, o próximo slide. É aquilo que está desenhado. O grafite blasfemo. Grafite de Alexamenos. E está escrito ali, assim, Alexamenos adora o seu Deus. E se você observar, é um homem crucificado com a cabeça de burro. E isso data da virada do primeiro século para o segundo. Isso foi encontrado em Roma. Isso retrata para nós um pouco do que era a pregação do Evangelho naquela cultura, naquela época. Era assim que as pessoas viam o Evangelho. Quer dizer que você acredita num homem que morreu crucificado pelo todo-poderoso Império Romano, num rincão do mundo, lá na Palestina, por mão de um governador romano, Pôncio Pilatos? Você acredita que esse camarada é o próprio Deus? Se adora ele como seu Deus, como o Criador eterno? Pessoas assim eram tratadas com desdém, como essa figura mostra, como loucos. Justino Mártir, pode desligar por gentileza. Justino Mártir retrata um pouco, ou melhor, relata um pouco do que as pessoas na sua época, né, ali no início da era cristã, do que as pessoas não cristãs pensavam de Cristo. Eles pensavam de Cristo como uma piada. Gente, esse Jesus, esse Cristo que vocês seguem, foi morto por nós, foi crucificado. Roma crucificou esse homem. Vocês creem nisso?
Vocês creem neste? Por isso que eu trouxe o hino Ressurreição hoje, para a gente celebrar isso. Irmãos, e essa é a mensagem cristã. Isso é o Evangelho, é apresentar Cristo e Cristo crucificado pelos nossos pecados, o Filho de Deus. E Paulo está dizendo então para aqueles irmãos o seguinte: olha, eu não tenho vergonha nenhuma de chegar em Roma e anunciar essa mensagem a vocês e a qualquer romano. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele encoraja Timóteo na atitude certa como seguidor de Jesus Cristo. Em 2 Timóteo 1, versículo 8, se você puder acompanhar comigo, eu quero que você veja, Paulo, quando escreveu essas palavras que vamos ver agora, ele já estava em Roma, preso, esperando a sua morte. E ele vai encorajar Timóteo, que já era um pastor, que havia sido treinado, discipulado pelo próprio apóstolo Paulo, muitos anos atrás. Desde a meados ali da sua primeira viagem missionária, Timóteo era da região da Galácia e acompanhou o apóstolo Paulo, foi treinado na doutrina, na teologia, na prática pastoral com o próprio apóstolo Paulo, se tornou um cooperador do Evangelho, foi pastor na igreja de Éfeso. Quando ele recebe as duas cartas que Timóteo escreve a ele estava atuando como ministro na igreja de Éfeso. E Paulo escreve para Timóteo assim no versículo 8 do capítulo 1 da sua segunda carta: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Qual era o desafio? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, preso, condenado à morte, estava para morrer. Será que vale a pena pregar, viver essa mensagem? Será que vale a pena crer nesse Jesus como de fato o sumo Deus Todo-Poderoso, que veio aqui, morreu por nós, mas ressuscitou? Agora, um dos seus grandes servos estava preso, em sofrimento. E Paulo escreve para ele, o encorajando, dizendo assim: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Timóteo, não tenha vergonha. Apesar destas circunstâncias, Cristo é muito maior do que tudo isso. O texto continua dizendo: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aí ele apresenta as glórias do Evangelho. Diz Timóteo: as glórias do Evangelho não estão nesse mundo aqui não. Não se envergonhe de Cristo e de mim, que sou um encarcerado, mas participa comigo dos sofrimentos, porque o Senhor nos chamou, nos salvou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a graça que nos foi dada em Cristo Jesus e que foi manifestada agora pelo aparecimento dele. Jesus Cristo veio ao mundo, o Filho de Deus esteve entre nós, e na sua obra aqui, na sua obra realizada nesse mundo, ele não só destruiu a morte. Essa é a glória do Evangelho. A glória no Evangelho não é conquistar reinos, não é criar países, não é realizar aquele ideal da Idade Média, a cristandade. A glória do Evangelho não é essa, mas é trazer a vitória sobre a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, como trouxe ao nosso conhecimento, trouxe luz. Olha, você pode ser salvo e viver uma vida eterna com Cristo, na glória. Versículo de número 11, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo: eu não estou olhando para o mundo e como o mundo vê e contabiliza vitórias e triunfos. Não é assim que o cristão faz, Timóteo. O nosso Senhor veio ao mundo
Ele venceu a morte, ele trouxe vida, esperança da vida eterna. E eu sei em quem eu tenho crido. É de fato Filho de Deus, morto na cruz do Calvário, entregue por mim, que ressuscitou por mim. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso, é o próprio Deus. Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, eu confiei nele para minha salvação até o retorno dele, até o juízo. E eu sei que Ele é poderoso para fazer isso. E é isso que Paulo está explicando ou dizendo aos irmãos em Roma. Olha, eu estou pronto a pregar o Evangelho. Mesmo que seja um grande desafio quando eu for anunciar aos romanos alguém que eles crucificaram. Mas eu não me envergonho do Evangelho. E essa é a atitude que todos nós devemos ter, irmãos, como cristãos, coragem, firmeza e convicção. Não se envergonhar do Evangelho. Mas por quê? Aí Paulo vai trabalhar aqui a segunda proposição explicativa. Ele diz aí no texto, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Essa é uma palavra impressionante. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Os romanos se gloriavam na sua força. Eram o império dominante do mundo, que conquistava terras, ampliava o seu território, o seu domínio, através da força das suas legiões, e administrava tudo aquilo com mão forte, aplicando as leis romanas. Mas Paulo diz assim, o Evangelho não tem nada a ver com isso. Essa mensagem é o poder de Deus para a salvação. Sabe como que Deus avança o seu reino nesse mundo? É pelo Evangelho. Não é conquistando pessoas à força. Não é manipulando, influenciando a política para tentar fazer com que um ajuste judicial, legal, né, que há em um território, por meio das autoridades instituídas, passe a dizer assim, agora isso aqui é terra de Jesus Cristo, é nação de Jesus Cristo. Não. O Evangelho avança, o reino de Deus avança nesse mundo através da pregação de Cristo, Cristo crucificado pelos nossos pecados. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho é a força de Deus para implantar seu reino. Agora, é importante você pensar nisso aqui. Porque isso diz para nós, se queremos ser fiéis a Jesus Cristo e igreja verdadeira, qual deve ser o nosso compromisso. O nosso compromisso não é realizar qualquer outra coisa senão pregar o Evangelho. É isso que é o poder de Deus. Nós vivemos numa época onde o nome, né, que resume uma religião, um movimento religioso, nome evangélico, caiu no equívoco de se propor como uma religião de poder. E aí nós vemos assim tantas igrejas evangélicas, pessoas evangélicas falando assim, nós vamos fazer a campanha tal que vai acontecer isso, nós vamos abençoar e ungir isso que vai acontecer aquilo. Nós temos o poder de alguma maneira, nós decretamos, né, a autoridade, o senhorio de Jesus Cristo sobre essa cidade. Tudo falso. O verdadeiro poder de Deus está no Evangelho. É isso que a Bíblia ensina. É o Evangelho que salva. É o Evangelho que transforma. É o Evangelho que torna um pecador, como eu, como você, como qualquer outro, obediente a Jesus Cristo, que ama a Deus de verdade, que deseja comunhão com Deus, que deseja fazer a vontade dele nesse mundo, que se torna um súdito dele. É o Evangelho. É isso que Deus usa. Abra só em 1 Coríntios capítulo 1. Ele faz aqui afirmações também veementes sobre o Evangelho. E ele diz assim, 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz
é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Vocês viram o grafite aqui, antigo, século II? Loucura. A palavra da cruz, Cristo crucificado, coisa estúpida. Um homem com a cabeça de burro. Coisa estúpida. Para os que se perdem, diz o apóstolo. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O que mudou sua vida? Você é salvo em Jesus Cristo? Você sabe que teve uma transformação profunda na sua vida. Que você realmente ama a Cristo e a Deus no seu coração. Você tem desejo de servi-lo. E o que mudou a sua vida é o Evangelho. É isso. Deus opera através da palavra da cruz. É o poder de Deus. Versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A pregação para o mundo é loucura. Sabe, você anuncia o Evangelho, sua fé em Cristo, sua confiança em Jesus Cristo, a sua certeza de vida eterna. As pessoas falam assim, que doido, acha que é melhor que os outros. Confia no homem que foi crucificado como seu Salvador, que ele não precisa de mais nada, que ele não precisa se dedicar a uma religião, que ele não precisa exercitar semanalmente sacramentos. Mas Paulo está dizendo para nós o seguinte, olha, Deus disse, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Todas essas coisas que os homens levantam e propõem como a verdade, como o caminho, como a maneira de viver e agradar a Deus e de alcançar o favor de Deus, Deus destrói tudo isso, Deus rejeita tudo. E Deus coloca apenas Cristo crucificado e a mensagem de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira sabedoria de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É assim que Deus opera. Ele salva pela loucura da pregação. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A nossa mensagem soará como louca, como desproposital, como discriminatória. É loucura para os que se perdem. Mas para quem é salvo, é o poder de Deus. Cristo crucificado. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E essa frase é muito importante. Porque Cristo crucificado realmente possibilita a salvação de um pecador. Cristo crucificado é a satisfação da justiça de Deus pelos nossos pecados. Realmente podemos ser salvos e declarados justos por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz, assumindo o nosso pecado e morrendo por nós. Isso é sabedoria. Agora, qualquer outra coisa que o homem proponha, não faça isso, viva isso, experimente isso, ande nessa religião, não pode de fato pagar pelos nossos pecados e fazer justiça. Então a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, que qualquer coisa que o homem propõe. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aquilo que é colocado como escandaloso, como fraco, não é aquilo que realmente é eficiente e eficaz. A questão é que o homem está sob a ira de Deus. E a única coisa que pode tirar o homem sob a ira de Deus é Jesus Cristo recebendo a ira de Deus em seu lugar. Essa é a única coisa. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Agora, há um exclusivismo aqui, quando Paulo declara faz essa afirmativa. Salvação pelo Evangelho.
poder de Deus para salvação é o Evangelho apenas. Não adianta assim, uma pessoa ser boa em qualquer religião que seja. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Inclusive a religião cristã. Paulo não fala aqui de movimento e prática e sistema religioso, ele fala de uma mensagem que é a boa nova de Deus. Então, irmãos, Deus não salva pessoas boas em qualquer religião, e às vezes pessoas tendem a pensar isso no seu coração enganoso, que ainda está, de algum modo, pensando que salvação está ligado a alguma coisa que o homem pode fazer, alguma boa obra. Pessoas pensam às vezes assim, não, mas se for um budista muito bonzinho, que ajuda as pessoas, que só fala coisas boas, que não prejudica ninguém, que cuida dos bichinhos, é um pecador separado de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Esses são os termos da Escritura. Está perdido. Ah, mas e se for, né, um cristão que lê a Bíblia, mas ele não entende algumas coisas, ele rejeita, por exemplo, que Jesus Cristo é Deus encarnado, mas ele crê que Jesus morreu crucificado pelos pecados. Não, ele não crê em Cristo. Ele não crê no Evangelho. O Evangelho é que o Filho de Deus foi entregue pelo nosso pecado. Paulo, quando escreve em Atos 20 aos presbíteros de Éfeso, ele diz que aqueles homens deviam pastorear a igreja de Deus, a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Jesus Cristo é Deus. Essa é a mensagem, sempre foi. O grafite do século II zomba de um cristão dizendo: Alexamenos adora o seu Deus, porque essa era a mensagem. Olha, aquele que foi crucificado, ele é nosso Deus, por isso que o sacrifício dele é suficiente, é perfeito, é capaz de pagar, de resgatar nossas almas. Ah, mas e se for de uma religião cristã que tem toda uma tradição, onde aquela pessoa é uma pessoa boa, ela cumpre uma série de cerimônias, de sacramentos, e etc. Não é evangelho. O Evangelho é Cristo crucificado pelos seus pecados. Ah, mas e se for de uma igreja evangélica? Batista Histórica, inclusive. Uma pessoa boa que vai nos domingos na igreja Batista Histórica. Mas isso não é Evangelho. Isso é prática religiosa. Os fariseus iam no próprio templo de Deus, onde homens justos serviam a Deus como Zacarias, pai de João Batista, onde famílias salvas iam adorar a Deus adequadamente, como Maria e José. E os fariseus iam nesse mesmo templo, faziam seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas, e Jesus denunciou a eles todos. Irmãos, o exclusivismo baseia-se no Evangelho, na mensagem de Deus. Só há salvação quando uma pessoa recebe de fato o Evangelho e crê no que o Evangelho desafia e passa a confiar em Cristo, somente em Cristo. Agora, esse texto também nos fala que Deus salva todos os que creem. Já começa a apontar para nós aqui o ensino da Escritura de que essa salvação ela é recebida por nós através da fé. Deus salva todos os que creem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Primeiro do judeu, depois do grego, gentio. O que ele quer dizer com isso? Desde o Antigo Testamento, Deus trouxe essa mensagem de salvação, mas primeiramente aos judeus. Deus se revelou ao povo de Israel, apresentou a eles as suas promessas de salvação. Se vocês se lembrarem aí, nós lemos com o apóstolo Paulo lá no versículo de número 1, de número 2, diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Escrituras, com respeito a seu Filho. Deus, através das Escrituras do Antigo Testamento, prometeu o Filho, a vinda do Filho de Deus para morrer pelos nossos pecados, lá atrás ao povo de Israel.
Eles receberam essa mensagem primeiro, e era função deles então ser luz para os gentios. Viver aquela mensagem, crer naquela mensagem de tal maneira que pessoas de outras terras, através deles, viessem a conhecer Deus e a salvação em Deus. Como a rainha de Sabá, que viajou distância longa para ir ouvir de Salomão a mensagem. Era para isso. E Paulo então está dizendo, primeiro do judeu, depois dos gentios. E observe, irmãos, o evangelho não é segregador e discriminador, como é um dos desafios de nossa época. Né? Algumas pessoas têm sentido a pressão de nossa época e ficado envergonhadas de pregar e testemunhar o evangelho, porque nossa época tem afirmado mentirosamente que o evangelho ele é discriminador, ele é machista, ele é patriarcal e outras acusações. Mas olha o que a Bíblia realmente diz. Final do versículo número 16. Primeiro do judeu, também do grego. O que isso significa? Que é para todos, judeus e gentios, judeus e gregos, todos. Homens judeus, homens gentios, para todos. Mulheres judias e mulheres gentias. Crianças judias e crianças gentias. Religiosos judeus e religiosos gentios. De qualquer tipo do paganismo, um pecador que precisa de salvação diante de Deus e que Deus oferece em Jesus Cristo. É para todos. Não religiosos, não pratico religião nenhuma. É para você também, seja um judeu que não é praticante de religião, que já abandonou todo o tradicionalismo, né, do judaísmo, seja de um gentio que se declara ateu, agnóstico, não segue nada. O evangelho é para todos. Porque todos, não importa a categoria, na Escritura Sagrada e diante de Deus, o Criador, fazem parte de um grupo que rebelou-se contra Deus lá no Éden. E que nasce nesse mundo em pecado, que pratica o pecado contra Deus e que precisa de salvação, de redenção, de resgate, que só Deus faz em Cristo Jesus. É para todos. Mas por quê? Terceira proposição dele, versículo de número 17. Por que o evangelho é o poder de Deus para a salvação? O que há no evangelho que faz com que pessoas pecadoras sejam salvas? Olha o versículo 17. Ele diz assim: visto que, de novo, mais uma explicação, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. O que há no evangelho que faz com que o evangelho seja capaz de resgatar um pecador à justiça de Deus? É isso que tem no evangelho. Deixa-me contar para vocês aqui, é bastante ilustrativo a luta de Martim Lutero. Nós celebramos a Reforma Protestante, né, com a data de 31 de outubro de 1517. Mas ali foi um marco, foi aquele dia, né, o dia que antecedia o dia de Todos os Santos, em que Lutero afixou na porta da catedral ali em Wittenberg as suas 95 teses, e a ideia dele era convidar a igreja, os doutores da igreja, para analisar todas aquelas teses propostas por ele que ele via como problemáticas diante, principalmente da prática católica, da venda de indulgências, que era a venda da salvação. Uma pessoa podia comprar perdão de pecados por dinheiro, recebia um documento do Papa. Mas a caminhada na fé de Lutero, ela começou muito antes. A sua conversão mesmo a Cristo aconteceu no ano de 1515, ou seja, 2 anos antes da afixação das 95 teses. No ano de 1515, Lutero iniciou aulas de Bíblia. Ele era professor no seminário. Ele iniciou aulas de Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos. Ele já tinha passado por Salmos, por Gálatas, se não me engano. Ele já tinha dado aulas de Bíblia em outros livros da Escritura e ele chegou aos Romanos. E ele compreendeu, estudando Romanos para ensinar, depois de muita luta, que a justiça de Deus, que é referida aqui nesse versículo, observe aí comigo o versículo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele compreendeu que a justiça de Deus aqui não se refere ao caráter justo de Deus, que
por isso condena o pecador. E Lutero relata que ele chegou a odiar esse termo, justiça de Deus, porque ele não conseguia se desvencilhar da sua culpa. Ele olhava para si, para a sua vida, seus pensamentos, para o seu ser, diante de um Deus que é plenamente justo, e ele não conseguia se desvencilhar, embora ele tentasse por todos os caminhos que o catolicismo romano oferecia. Lutero conta-nos a história assim, que ele importunava o seu confessor ali no mosteiro. Às vezes ele confessava assim várias vezes por dia, às vezes ele voltava à sua cela depois de receber absolução e uma prescrição de penitência, e ele lembrava de algum pecado, ou alguma coisa que ocorreu no seu pensamento, no intercurso entre sair da confissão e chegar ali ao seu lugar de moradia, e ele voltava para confessar aquilo de novo. E ele fazia todas aquelas penitências, jejum, e ele não livrava-se da culpa. Ele sabia que ele era um pecador diante de Deus, Deus era justo. Até que ele entendeu, estudando e meditando profundamente nesse texto, que a justiça de Deus aqui, ela está relacionada com a fé. A justiça de Deus aqui está relacionada com a fé. O texto diz aí, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E ele compreendeu então que a justiça de Deus aqui não se refere ao caráter moral e santo de Deus, que nos torna inadequados diante dele, mas que a justiça de Deus aqui se refere ao dom de justiça que Deus confere a uma pessoa que crê. Uma pessoa que não é justa diante de um Deus justo, mas que Deus confere a essa pessoa justiça pela fé, e ela passa a ser justa diante de um Deus justo. Quando ele entendeu isso, foi uma transformação do seu coração e posteriormente na sua vida. Ele compreendeu aquilo que ficou então conhecido como justificação pela fé, com um resgate do ensino da Bíblia. A Bíblia ensina que Deus justifica um pecador e o declara justo, atribuindo a ele justiça que ele não tem, mas a justiça que Deus dá, vinda de Jesus Cristo. Aí ele entendeu isso. Lutero comenta a sua descoberta com essas palavras. Ele disse assim: senti que havia nascido de novo. Até então ele não tinha tido essa experiência agradável de conversão verdadeira. Senti que havia nascido de novo, lendo o Evangelho. E que as portas do paraíso me haviam sido abertas. A sensação para ele é assim: se eu morrer, eu vou para o inferno, a porta vai estar fechada, eu sou um pecador. E agora, ele entendeu, não, peraí, pela fé em Cristo, Deus me dá justiça. Deus atribui a mim justiça. Eu sou feito justo diante de um Deus justo por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Então ele diz que ele sentiu que havia nascido de novo, que as portas do paraíso me haviam sido abertas. Todas as Escrituras tiveram um novo sentido para mim. A partir de então a frase, a justiça de Deus não me encheu mais de ódio, mas se tornou indizivelmente doce em virtude de um grande amor. Aí foi quando ele realmente compreendeu o amor de Deus por ele. Como assim Deus me ama? Ele pensava. Eu me achego diante dele e eu encaro aquela montanha de justiça e eu sou um pecador cheio de defeitos. Como assim Deus me ama? Eu me aproximo dele, eu fico humilhado, acusado, condenado. E aí Lutero entendeu que esse Deus, que é uma fortaleza, uma imensidão de justiça, concede justiça para um pecador como ele, através de Jesus Cristo. Por fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, é claro que
o caráter moral de Deus, a sua justiça, isso faz parte do Evangelho. O juízo dele, como um juiz justo sobre o nosso pecado, está revelado no Evangelho. Mas aqui nesse texto, o que a Bíblia está aqui nos destacando é que o justo viverá pela fé. Não está dizendo aqui que o justo, que uma pessoa compreenderá a justiça de Deus. Mas está falando de uma pessoa ser justa pela fé. O justo viverá pela fé. Que tem a ver com a condição dessa pessoa ao exercer fé, ao crer. Exerceu fé, torna-se justo. É feito justo. É imputada a justiça de Deus sobre essa pessoa. Qual justiça? A justiça de Cristo, que foi conquistada na sua obra salvífica. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele pagou por nossos pecados. Essa justiça que foi feita nele, então é imputada a nós. Justiça de Deus, mediante a fé. Abra sua Bíblia em Romanos 3, ele vai trabalhar esses temas, então, ao longo da carta. No capítulo 3, 4 e 5, assim, ele vai esmiuçar, então, esses conceitos. Por isso que eu disse para vocês que algumas pessoas têm até tomado os versículos 16 e 17 como uma espécie de tema da carta. E eu vou ler apenas o texto aqui, fazer breves comentários, nós vamos, se Deus permitir, explicá-los mais à frente. Mas olha o versículo de número 19, nós lemos assim, Romanos 3, 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei me apresenta Deus e suas exigências morais. E aí eu me avalio diante da lei e eu me encontro culpado. É isso que a lei faz. Eu não sou suficiente para cumprir e realizar a justiça que Deus aprova. Eu sou culpado. O texto continua dizendo, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então ninguém, qualquer pessoa que tenta assim, não, eu vou fazer exatamente aquilo que Deus quer, para que eu possa ser recebido por ele, para que ele olhe para mim e diz assim, é um justo, eu não tenho por que condenar essa pessoa. Não, é impossível isso, ninguém será justificado por obras da lei, ninguém vai conseguir fazer exatamente tudo aquilo que Deus pede, ordena na sua palavra. Na verdade, a lei, ela mostra o pecado para nós, ela nos torna plenamente conhecedores da nossa falta, da nossa incapacidade. Versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. É dessa justiça aí que nós estamos falando. Sem lei, sem a obediência, a tentativa de uma pessoa de conformar-se à lei de Deus, às exigências de Deus, sem que isso fosse feito, aparece justiça, é manifesto justiça, uma justiça que não é do homem, é uma justiça que é de Deus. O texto diz, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, ou seja, essa justiça já havia sido pregada, o evangelho já havia sido anunciado antes, lá nos profetas, lá na lei, no Antigo Testamento, já estava lá. Mas que justiça é essa? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem a ver com o homem, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Deus manifesta a sua justiça mediante a fé em Cristo Jesus. É uma justiça que vem até nós através de fé em Cristo. E tem a ver com Cristo. Mas como assim tem a ver com Cristo? Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. O sacrifício de Cristo. A quem Deus propôs no seu sangue. Para manifestar a sua justiça. Ou seja, Deus propôs, olha, eu vou enviar o meu próprio filho ao mundo como homem, ele vai poder morrer por um homem, mas não somente por um, por todos, é o meu próprio filho, Deus eterno, que vai ser crucificado. E eu vou cobrar nele os pecados
de todos aqueles que serão salvos. Eu vou fazer justiça nele. Eu sou um Deus justo, eu vou fazer justiça nele. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça em tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus manifestou sua justiça no tempo presente, ou seja, Cristo veio ao mundo. A justiça de Deus foi feita. Como Deus cobrou em Cristo os nossos pecados? Ele foi justo, um juiz justo. Ele condenou Jesus Cristo pelos nossos pecados. Estudamos isso aqui na quarta-feira, 5 semanas, Salmo 22, prenunciando essas coisas. Deus meu, por que me desamparaste? Eu sou velho, não homem, humilhado. As aflições me traspassaram, os meus ossos são contados, dividem as minhas vestes. Estudamos tudo isso, foi preanunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Deus fez justiça em Cristo Jesus, Ele pagou ali os nossos pecados, para Ele mesmo ser justo e justificador. E Ele então pega a justiça que foi feita em Jesus Cristo e ela atribui, imputa essa justiça a nós e nos justifica. E Ele é o nosso justificador, nos declara justos. Daquele que tem fé em Jesus Cristo. Como é que nós nos apropriamos dessa obra maravilhosa? Pela fé em Jesus. Isso é o Evangelho. Pula aí para o capítulo 4. Olha o versículo de número 7. Versículo 6 do capítulo 4. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça. Observe essas palavras. Davi anunciou assim, olha, é bem-aventurado. É uma pessoa abençoada, aquela pessoa que o próprio Deus, Ele atribui. Não é que Ele reconhece na pessoa, uma pessoa boazinha, legal. Não, Deus atribui a ela justiça. Ela não tem, mas Deus arruma uma justiça e reveste ela da sua justiça. E aí o que acontece? O texto diz mais. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Abençoado, então, é o homem a quem Deus imputa, atribui justiça. Seus pecados são perdoados. Suas iniquidades são cobertas. Como assim Deus não é justo? Sim, Ele fez justiça por esses pecados na cruz em Cristo. Então os seus pecados podem ser perdoados, suas iniquidades são cobertas sim, e foram pagas. Salmo 22 termina dizendo, Ele o fez. E Jesus repetiu na cruz, está consumado, ou seja, acabou, está pago. A obra foi encerrada, foi feita. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Somos pecadores, mas revestidos dessa justiça. Deus jamais imputará pecado, ou seja, vai cobrar de nós os nossos pecados. Porque a justiça foi feita em Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 4. O apóstolo Paulo confronta aqui essa ideia bem humana, naturalmente humana. Não, eu vou ser uma boa pessoa. Eu vou me conformar a determinados padrões. Deus vai se agradar, Deus vai me aceitar, ou seja, eu vou me tornar justo diante de Deus. Paulo experimentou isso, mas ele abdicou disso quando ele entendeu o Evangelho. Filipenses 3, versículo 4, ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne, nas coisas que ele como homem pode realizar. Eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha só a ousadia, gente, vocês não sabem quem era Saulo de Tarso. Você não sabe quão beato eu era, quão firme eu era naquelas coisas que eu achava que eu fazendo, eu estaria agradando, servindo a Deus. O texto diz, circuncidado o 8º dia. Deus não mandou que todo judeu fosse circuncidado o 8º dia? Pois é, eu fui circuncidado o 8º dia. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus,
Eu sou do próprio povo de Israel. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Gente, vocês não sabem. Sabe aquele povo, aquele movimento zeloso no primeiro século ali, de tentar seguir a lei de Moisés com precisão? Pois é, eu era fariseu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Eu tinha tanta certeza que o caminho era eu vivendo a minha religião, que quando esse pessoal aí começou a pregar Cristo crucificado aqui, eu falei assim, isso não pode. Isso é mentira, isso é erro, isso é falsidade, isso é heresia. E eu me tornei um perseguidor da igreja. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você não via Saulo de Tarso assim, sem guardar um sábado, sem deixar de lado uma tradição dos anciãos, sem dar os dízimos nos mínimos detalhes do coentro, do cominho. Você não ia conhecer um sujeito assim negligente. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Não tinha uma pessoa que falasse para mim, olha Paulo, aqui você tem que fazer melhor. Não tinha, era irrepreensível, não podia ser corrigido. Aí ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Paulo está dizendo, eu abri mão de tudo, de toda aquela conformação minha religiosa aos mínimos detalhes da lei da Escritura, das leis do farisaísmo, aquele compromisso de viver assim, detalhado e minuciosamente, de modo a agradar a Deus. Quando eu descobri Cristo, e que em Cristo está a justiça do próprio Deus, não quero saber da justiça minha não, é falha, é imperfeita, é incapaz. Existe uma justiça que procede de Deus, que está em Cristo. Deus cobrou meus pecados, minhas falhas em Cristo. Ali Ele fez justiça. Essa justiça foi atribuída, foi imputada a mim. Quando eu descobri isso, eu abandonei tudo aquilo para ficar só como Cristo e entendi que aquelas coisas não valem nada. O texto diz aí, por isso considerei perda por causa de Cristo. Considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Tudo isso é nada, foi perda de tempo. Foram anos da minha vida entregue a coisas falsas, a engano. Mas eu abandonei tudo isso, sem orgulho, sem nada. Humildemente eu entendi, é Cristo, então abracei Cristo. É dessa justiça que o Evangelho anuncia, dessa justiça que ele fala. Então por que o Evangelho é o poder de Deus? Porque o Evangelho vem e apresenta isso para um pecador. Diz assim, meu filho, você como eu, nós somos imperfeitos, incapazes, inadequados, corrompidos, mortos espiritualmente, longe de Deus, cheios de pecado, pecamos todos os dias, muitas vezes, Deus se ira, está irado conosco. Mas em Cristo Jesus, Deus fez uma justiça que eu não tenho em mim mesmo, e Ele atribui a mim, quando eu creio em Cristo como meu Salvador. Aí está o poder. Quando você entende isso, se liberta. É o que Paulo sentiu. Senti que nasci de novo. Olha, agora eu senti que realmente se eu morrer, Deus pode me aceitar no céu. Porque eu não estou chegando lá como um pecador imperfeito, inadequado, condenado. Eu estou chegando lá justificado, feito justo, por causa do que Jesus Cristo fez por mim. Essa é a salvação de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Ele revela a justiça de Deus. Mas a quarta proposição de Romanos, capítulo 1,
Diz assim: visto que a justiça de Deus revela no Evangelho, aí a quarta vem, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E aqui então nos fala como que nós podemos nos apropriar dessa justiça. De fé em fé. Observe, não é se tornando um religioso cristão. Não é praticando atos comuns, até bíblicos, do cristianismo. Ah, não, eu vou no culto. Tem lá em Hebreus, tem um mandamento, não deixar de congregar. Eu vou no culto pelo menos uma vez por semana, isso eu faço religiosamente. Não, mas não é isso não é essa obra que te faz apropriar da justiça que Deus oferece em Cristo. Não é isso. É a própria fé em Jesus Cristo, de fé em fé. E a ideia aqui de fé em fé é que é somente pela fé, do princípio ao fim. É pela fé, termina com fé. É assim. Como está escrito, justo viverá pela fé. E essa é uma frase do Antigo Testamento também, de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que Paulo usa para ilustrar isso. Olha, desde o Antigo Testamento, o que é anunciado é que uma pessoa justa é aquela que crê naquilo que Deus anuncia e propõe. Não tem a ver com práticas, com obras humanas, com conformação do homem a uma religião. Não era se tornar um judeu praticante da lei de Moisés que tornava uma pessoa justa, mas era crer na provisão anunciada por Deus desde o Antigo Testamento. Olha, um dia eu enviarei meu próprio filho como cordeiro de Deus para morrer pelos seus pecados. Lá na lei, Deus ordenou que fossem feitos sacrifícios e que o israelita deveria chegar, apresentar em holocausto um animal com determinadas características que apontavam para a justiça, para a santidade perfeita, e impor a mão sobre ele, um símbolo da imputação dos seus pecados. Olha, o seu pecado vai ser transferido para uma vítima, vai ser cobrado nela. Ela vai morrer por você em seu lugar. E a justiça, então, desse ato vai ser atribuída a você. Creia nisso, faça o sacrifício, crendo essa esperança, nessa promessa. Um dia Deus vai prover um sacrifício perfeito, uma justiça perfeita. E no livro de Abacuque, isso é ali declarado. O profeta Abacuque está vivendo no período do rei Jeoaquim de Israel, a geração que ocorre o cativeiro babilônico. Nabucodonosor vem, conquista, destrói, rouba o templo, pilha o templo, leva cativos, leva a família real como presa. E o profeta Abacuque ora a Deus dizendo assim: Senhor, eu olho para Israel, eu vejo tanta injustiça, tanto desvio, como que vai ser isso? E aí Deus responde a ele assim: olha, tá feia a coisa mesmo, mas eu já estou levantando os caldeus, e eles serão como um instrumento de justiça na vida do povo. Ou seja, está tudo errado mesmo, Abacuque, mas eu não vou deixar isso impune, não. Vou fazer justiça através dos caldeus. E aí Abacuque fica com minhoca na cabeça. Ele diz assim: mas Senhor, os caldeus, eles são piores que os israelitas? Como assim você vai fazer justiça usando gente que é pior? E aí Deus diz para ele assim: não. Eu farei justiça através deles, com Israel, mas eu farei justiça com eles também. Os pecados deles também não ficaram impunes, não. O meu justo vive pela fé. Confia em mim. E aí Abacuque vai entregar-se ao Senhor. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O justo não é aquele que conforma-se às exigências da lei, que é uma pessoa boa no mundo.
é aquele que está confiando na provisão de Deus, porque não existe ninguém bom. Existe gente perversa, como os caldeus eram, e existe gente má, cheia de pecados, como os israelitas na época de Abacuque. Todos, diante de Deus, condenados, indignos. E assim é o ser humano. Você, diante de Deus, é indigno. Você só se torna digno se a justiça de Deus for atribuída a você. Em Cristo. Então, desse ensino, surge algumas das bandeiras que a Reforma Protestante, então, levantou naquela época. A bandeira do somente Cristo, solus Christus. Porque a justiça de Deus foi feita em Cristo. É somente nele. Não há outro a recorrer. Não é em mim. Não está comigo o poder. Está em Cristo. Somente a fé, sola fide. Eu recebo essa justiça quando eu creio em Jesus Cristo. O justo vive pela fé. Ela é de fé em fé, do início ao fim. Somente pela fé. Então não está em nada mais que eu possa fazer, mas naquilo que Cristo fez. Eu creio em Jesus Cristo para a salvação. E sola graça. É por graça. Não tem nada que eu faça. É Deus que está fazendo tudo. O Evangelho é dele. Nós estamos falando do Evangelho de Deus. O Evangelho é de Deus. A obra no coração do pecador para levá-lo à fé é de Deus. É o Espírito Santo que faz. A obra de expiação, a justiça que foi feita por Deus na cruz, no seu próprio Filho. A perseverança na nossa salvação, vou terminar de fé em fé. Eu termino crente em Jesus Cristo, confiando só em Jesus Cristo como meu Salvador. Essa perseverança é operada em mim através de Deus. Graça, em todos os sentidos. É isso. Deus salva, então, pessoas que creem em Cristo como Senhor e Salvador. E se não tiver o Evangelho sendo pregado, não tem como ter a salvação. E é por isso que nós não ensinamos, né, para as pessoas assim, olha, uma pessoa pode ser salva ouvindo as pregações do islamismo. Não pode, lá não tem Evangelho. O poder de Deus para a salvação está no Evangelho. Uma pessoa pode ser salva seguindo com bastante sinceridade e cuidado, né, a doutrina católica romana. Não tem, perverteu, corrompeu o Evangelho. Uma pessoa pode ser salva se ela seguir os ensinamentos do guru tal, que vai ensinar ela a ser uma pessoa muito boa nesse mundo. Não vai. O poder de Deus para salvar uma pessoa está no Evangelho. E pessoas são salvas nessas diversas religiões, contextos religiosos, quando e somente quando o Evangelho chega a elas. A conversão de Martim Lutero é um exemplo disso. Ele era um monge de uma vida assim, de profunda dedicação e temor a Deus. E ele disse: eu senti que eu nasci de novo e que eu estava pronto para ser recebido no céu no dia que ele entendeu a justiça de Deus oferecida a nós, em Cristo. O dia que ele entendeu o Evangelho na Bíblia. É isso, essa é a mensagem que salva, irmãos. O poder de Deus está no Evangelho, está em nada mais. Então eu quero dizer umas palavras para encerrar. Como igreja, a gente tem que guardar esse bom depósito e pregar isso. Esse tem que ser o nosso compromisso. Da liderança da igreja e dos membros que apoiam a liderança de uma igreja. Tem que ser esse o nosso compromisso. Pregar o Evangelho de Cristo. Que envolve conhecer a Deus, conhecer Jesus Cristo, entender seu sacrifício na cruz, o desafio da fé, do arrependimento, a esperança da vida eterna em Cristo, que essa salvação me dá. Essa é a nossa responsabilidade diante de Deus, guardar esse bom depósito como igreja. E anunciar isso ao mundo.
Irmãos, não se envergonhem do Evangelho. Eu sei que, tal como eu, contextos que a gente vive, às vezes anunciar Jesus e a exclusividade de Jesus na cruz pelo nosso pecado e a confiança nele para a nossa salvação, às vezes é tomado como loucura, como desdém, como fanatismo. Pessoas da família, pessoas do nosso círculo de convivência no trabalho, amigos. Mas não se envergonhe do Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. É isso que Deus vai usar para salvar qualquer uma dessas pessoas que se envergonham dele. Paulo se envergonhava do Evangelho, ele achava que era loucura, perseguia a igreja. Mas um dia ele entendeu que Cristo era tudo. Não se envergonhe do Evangelho. Testemunhe, tenha firmeza e convicção. E anuncie, e fale. Pessoas que você deseja que sejam salvas. Existe a realidade onde algumas pessoas com quem a gente convive, parentes, amigos, pessoas de trabalho, você ama, você deseja o bem para aquela pessoa, você quer salvação, fale do Evangelho para ela. É a única maneira que ela poderá ser realmente salva. Seus parentes, seu sogro, sua sogra. Não tem outro caminho, é o que a Bíblia ensina. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê está no Evangelho. Jovens, nós vivemos numa época onde a cultura intelectual é profundamente antagonista ao Evangelho, mas aqui, isso não é uma novidade não. A figura que eu mostrei para vocês aqui, a gente encontra figuras de zombaria e desdém a Jesus Cristo e as doutrinas cristãs hoje em universidades. Ore para que Deus sustente e dê graça para proclamar essa mensagem. Quem sabe, através de você, alguns podem conhecer o poder de Deus, experimentar transformação na sua vida. Sentir alívio da sua culpa, perceber que foi reconciliado com Deus, que tem esperança real de vida eterna. E se você tem dúvida sobre a sua salvação, quero dizer para você que o Evangelho é Cristo crucificado, essa mensagem, ele morre na cruz pelo seu pecado. Deus faz justiça nele pelos seus pecados. E essa é a justiça que pode ser atribuída a você para a sua salvação. É isso que Deus te oferece, para que ele seja justo e justificador. Mas você tem que crer em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Deixar de lado qualquer outra coisa. Abrir mão de qualquer outra confiança. Se quebrantar diante dele, porque nós temos nossos orgulhos. Não, eu tenho minha religião. Não, eu sempre pensei assim, eu sempre agi dessa maneira. Minha família sempre foi por esse caminho. Tá, mas se não é o caminho da Bíblia, da verdade revelada por Deus, desde os seus profetas, é uma confiança falsa, é uma confiança na mentira. Confie em Cristo, é isso a mensagem do Evangelho, é o poder de Deus para a sua salvação. Pense nisso. Deus te dá ainda essa oportunidade, que você possa crer nele como Senhor e Salvador.